Olá e bem-vindos! O sentimento no mercado de criptoativos tem sido uma verdadeira montanha-russa, não é mesmo? Nossa, e como? Em uma semana parece que a gente vai para a Lua, na outra o pânico generalizado toma conta. É, é exaustivo. Uhum. Hoje vamos tentar sair um pouco dessa loucura do dia a dia e mergulhar numa análise que propõe uma visão muito mais estruturada para o Bitcoin, olhando lá para 2026. Uma visão de longo prazo que é o que falta às vezes. Exato. A nossa fonte de hoje, do canal On-Chain Mind, defende que o segredo não está no gráfico de preço que todo mundo olha, mas num motor silencioso que a maioria ignora. Então, nossa missão aqui é desempacotar essa tese. A proposta é que, para entender o futuro do Bitcoin, a gente precisa seguir o dinheiro. Sempre. E, no mundo cripto, seguir o dinheiro significa focar na liquidez das stablecoins. É uma perspectiva que, assim, muda completamente o jogo. Muda mesmo. Porque analisar o mercado cripto hoje sem entender o que está acontecendo com as stablecoins é como, sei lá, tentar prever o tempo olhando só para o termômetro. Boa analogia. Você ignora a pressão atmosférica, os ventos, a umidade. Você tem uma informação, mas está perdendo todo o contexto que realmente importa. As stablecoins, elas se tornaram a infraestrutura fundamental de todo esse ecossistema. Ok, vamos desvendar isso então. O analista que a gente está estudando diz que as stablecoins são a camada base da liquidez em cripto. Uhum. Eu gosto do termo, mas o que isso significa na prática? Na prática, significa que elas são a pólvora seca do mercado. A pólvora seca. É o capital que já tomou a decisão de entrar no universo cripto e agora está ali, esperando o momento certo para ser alocado. Pense nelas como a ponte mais eficiente entre o sistema financeiro tradicional, o dólar, o real e o ecossistema cripto. Entendi. Uma vez que o dinheiro vira uma stablecoin, ele está um clique de distância de comprar Bitcoin ou qualquer outro ativo. Certo, é como ter o dinheiro já na conta da corretora pronto para comprar uma ação em vez de tê-lo no banco, Exato. precisando passar por uma transferência que pode levar dias, ter limites, aquela coisa toda. Exatamente essa analogia. E o que os dados levantados por ele mostram é que a quantidade de dinheiro nessa conta de corretora cripto explodiu. Explodiu quanto? Olha só, no início do ciclo de alta anterior, a capitalização de mercado total das stablecoins era de cerca de 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de... hoje em dia isso é, sei lá, o valor de mercado de uma altcoin de tamanho médio. Parece quase nada. Pois é, parece pouco, né? No início do ciclo atual, esse número já tinha saltado para perto de 115 bilhões de dólares. Uau! Um salto de mais de 10 vezes. E hoje, mesmo com toda a incerteza, a gente está falando de uma capitalização de mercado de mais de 270 bilhões de dólares em stablecoins. 270 bilhões! É. Isso não é só um aumento, é uma mudança de paradigma. É um volume massivo de capital que decidiu fazer as malas e se mudar permanentemente para dentro do ecossistema cripto. Entendo o argumento, mas um cético diria: essa liquidez toda pode simplesmente ir embora amanhã. O que, segundo essa análise, ancora esses 270 bilhões de dólares no sistema e impede uma fuga em massa? Essa é a pergunta-chave. E a tese dele é que esse capital é muito mais pegajoso, vamos dizer assim, do que parece. Pegajoso, gostei. Porque para chegar lá, ele já teve que superar barreiras enormes. A regulatória, a complexidade técnica dos bancos, as taxas e talvez a barreira mais difícil de todas, a psicológica. A pessoa ou a instituição que colocou esse dinheiro ali já fez o trabalho pesado, sabe? Uma vez que esse dinheiro está on-chain, ele se move com uma liberdade que não existe no mundo tradicional. Pode ir para Bitcoin, para Ethereum, para um protocolo de DeFi. Instantaneamente, 24/7, sem pedir permissão para ninguém. É por isso que o crescimento das stablecoins tende a anteceder o movimento de preço. O dinheiro chega primeiro, fica ali, à espreita, e depois age. A liquidez é a causa, o preço é o efeito. Ok, faz sentido. Temos então essa piscina gigantesca de capital, de 270 bilhões de dólares. Mas uma piscina pode encher ou esvaziar. Como a gente mede o fluxo de água de uma forma que ignore o barulho do dia a dia e mostra a tendência real? Perfeito. E para responder a isso, o analista apresenta a primeira ferramenta dele,
o indicador de variação percentual ano a ano da capitalização de stablecoins. Nome longo. O nome é longo, mas a ideia é simples e muito poderosa. Deixa eu adivinhar, ele compara a quantidade de stablecoins de hoje com a de um ano atrás. Exatamente. Ele soma a capitalização das principais, como o SDT e o SDC, e compara o total de hoje com o total de exatamente 365 dias atrás. Isso dá pra gente a taxa de crescimento ou contração estrutural da liquidez. Certo, então é como analisar o faturamento de uma empresa. Não adianta só olhar o resultado deste mês isoladamente, não. Não. O que importa é comparar com o mesmo mês do ano passado para saber se a tendência de fundo é de crescimento ou de queda, ignorando a sazonalidade. É a analogia perfeita, e é isso que tira a gente do ruído diário e mostra a tendência macro. Nos gráficos que ele apresenta, as cores contam essa história de forma muito visual. Como assim? As áreas verdes mostram um crescimento robusto e sustentado na emissão de stablecoins ano a ano. Historicamente, é nessa fase que o chão do mercado é construído. É o dinheiro que chega quieto, sem alarde, e que vai bancar a próxima grande pernada de alta. E as áreas vermelhas, imagino, são os mercados de baixa. Exato. Áreas vermelhas prolongadas indicam uma contração persistente. Foi o que a gente viu claramente em 2022, por exemplo. O capital estava saindo do ecossistema de forma líquida, mês após mês. Era um sinal claro de que o inverno tinha chegado. Ok, essa é a ferramenta. Então a pergunta de $1 milhão. Qual é a cor do gráfico hoje? Onde a gente está nesse ciclo? E é aqui que a análise dele se choca com o sentimento pessimista que a gente vê por aí. Ah! De acordo com os dados mais recentes, mesmo com toda a correção e o medo no mercado, o crescimento ano a ano da capitalização de stablecoins ainda está em torno de 42%. 42%? Pera um pouco. Isso significa que, nos últimos 12 meses, a quantidade líquida de capital esperando para ser investido em cripto cresceu 42%. Exatamente. Isso equivale a cerca de 79 bilhões de dólares de nova oferta líquida de stablecoins em comparação com o ano passado. Nossa! A partir disso, o raciocínio dele é direto. Isso não é de forma alguma um sinal de mercado de baixa. Enquanto esse crescimento permanecer significativamente positivo, a implicação é que mais capital continua entrando no ecossistema do que saindo. Entendi. O combustível para o foguete ainda está sendo adicionado ao tanque, mesmo que o foguete esteja, sei lá, parado na plataforma de lançamento. Isso. É muito contraintuitivo. Se tem tanto combustível entrando, por que o preço está fraco? Por que não parece que a gente está num mercado de alta? Certo. Essa visão de longo prazo não bate com o que as pessoas estão sentindo no bolso agora. A fonte consegue conectar essas duas realidades? Consegue. E essa é a parte mais sutil da análise. Ele explica essa desconexão com uma segunda ferramenta, o indicador de fluxo de liquidez cripto. Ok. Se o primeiro indicador é o mapa de longo prazo, este segundo é o nosso GPS de curto prazo. E o que esse GPS mede? Ele mede um momentum, o ritmo. Pense nele como um velocímetro para a liquidez. Um velocímetro. O primeiro indicador diz a direção se a gente está indo para frente. Este segundo diz a que velocidade a gente está acelerando ou freando. E nos últimos meses, nós pisamos fundo no freio. Ah, agora as coisas começam a se encaixar. Pois é. No gráfico deste indicador, a gente tem um histograma. Barras verdes positivas mostram que o ritmo de emissão de stablecoins está acelerando. É o mercado pisando no acelerador. Historicamente, isso confirma altas de preço. Por outro lado, barras vermelhas negativas indicam que o crescimento da liquidez está desacelerando. Certo. E atenção aqui, isso não significa que o dinheiro está saindo, mas que está entrando a um ritmo muito mais lento do que antes. É uma freada. E essas fases vermelhas coincidem com correções e pânico no mercado. E o analista menciona que a gente acabou de ver uma das maiores leituras negativas da história neste indicador. Era um pouco. Uma das maiores leituras negativas. Isso soa como um alarme de incêndio para qualquer investidor. Soa, né? Como ele pode interpretar isso como algo que não seja o início do fim do ciclo? E essa é a beleza da análise dele, que vai além do óbvio. Uma leitura negativa tão forte confirma o que todo mundo sentiu. A taxa de crescimento da liquidez despencou.
A torneira que estava jorrando dinheiro agora está gotejando. Sim. E isso explica perfeitamente a queda no preço. Quando o momentum da liquidez para, o preço sofre. Ponto. Ok, até aí, tudo bem. Mas e a parte otimista? A parte crucial, o pulo do gato, é que essa desaceleração dramática está acontecendo sobre uma base de crescimento anual que ainda é fortemente positiva. Aqueles 42% que a gente falou. Certo. Então, usando a sua analogia, é como se a gente estivesse numa viagem longa, a gente estava a 120 por hora e agora reduzimos para 30 para passar por um trecho com neblina. Perfeito. A velocidade caiu drasticamente, mas o carro ainda está andando para frente, não engatamos a marcha ré. Perfeito. A liquidez desacelerou, mas não reverteu. E o argumento dele é que picos negativos como este, dentro de tendências de alta mais amplas, historicamente não marcam o fim do ciclo. E o que eles marcam? Eles marcam o que ele chama de fases de reset. São momentos em que o excesso de alavancagem é expulso do mercado, e a gente viu isso claramente nos dados de liquidações em derivativos, e o sentimento geral se reajusta. Uhum. O capital faz uma pausa, respira, antes de voltar a acelerar. Eu me lembro do meio de 2021, quando tivemos uma queda parecida. O pânico era geral, mas esse indicador de fluxo estava mostrando exatamente isso, uma pausa, não fim. Quem entendeu aquilo na época se posicionou para a alta que veio depois. E como esse reset de agora se compara com, digamos, o início do último grande mercado de baixa? O que um desastre de verdade parece nesse gráfico? Ótima pergunta. Quando o último mercado de baixa começou de verdade, em 2022, a gente não viu só uma desaceleração. A gente viu o indicador de longo prazo, o ano a ano, virar e se manter negativo por meses a fio. Ah, entendi. O dinheiro estava de fato saindo do sistema. Comparado com aquela sangria, o que a fonte descreve o evento de agora é como um pequeno blip no radar. Um blip. Um solavanco desconfortável na estrada, mas não o carro caindo do penhasco. Ok, acho que entendi a distinção entre a tendência macro, que segue forte, e esse choque de curto prazo, que é a freada. Então, vamos amarrar tudo isso. Como essa combinação de fatores constrói o caso para uma visão positiva para o Bitcoin em 2026? A tese final dele se amarra em 4 pontos principais que se conectam. Primeiro, a oferta de stablecoins não está apenas alta. Ela está estruturalmente consolidada. Ou seja, as stablecoins não são mais apenas fichas de cassino para especulação. Não mais. Elas estão se tornando parte da infraestrutura financeira. Exatamente, exatamente. O analista aponta que hoje elas são usadas para remessas internacionais, liquidações comerciais, estratégias de rendimento e até para tesouraria de empresas. Isso cria uma base de demanda muito mais estável, tornando menos provável que esse capital simplesmente desapareça como em ciclos anteriores. O segundo ponto é o que a gente já discutiu. O crescimento ano a ano permanece firmemente positivo. A fundação de longo prazo está sólida. Certo. Enquanto essa métrica não virar para o vermelho de forma consistente, a estrutura macro do mercado de alta continua intacta. A fundação está sólida, mesmo que a casa esteja balançando um pouco com o vento. Isso. O terceiro ponto é a interpretação do fluxo negativo. As leituras que a gente viu recentemente, por mais assustadoras que pareçam, são historicamente mais consistentes com esses resets de meio de ciclo do que com topos terminais. Ok. Elas refletem hesitação, uma pausa para respirar, não um abandono total do mercado. É o mercado pegando fôlego, não tendo um ataque cardíaco. E por último, o quarto ponto, a posição do próprio Bitcoin nessa história toda. Ele está no topo da hierarquia de liquidez em cripto. Claro. O argumento é que, quando o capital em stablecoins decide voltar a ser investido após essas fases de resfriamento, o Bitcoin é quase sempre o primeiro e principal beneficiário. É o porto seguro dentro do universo cripto. Quando o dinheiro que estava na lateral do campo decide voltar a jogar, ele vai primeiro para o capitão do time. Exatamente. É o ativo com menor risco relativo, o mercado com maior profundidade e o destino padrão. Portanto, essa base de 270 bilhões de dólares em stablecoins age como uma força gravitacional que, no longo prazo, tende a puxar o preço do Bitcoin para cima. Então, no fundo, a grande sacada aqui é que o mercado está olhando para o lugar errado. Uhum. Enquanto todo mundo fica hipnotizado pelo sobe e desce do preço, a verdadeira história está sendo contada no volume de dinheiro esperando para agir
que já mora dentro do sistema. Exato. A liquidez é o roteiro. O preço é só o ator principal seguindo as falas. Essa é a conclusão. A análise propõe que, enquanto o crescimento anual da liquidez de stablecoins permanecer positivo, o caminho de menor resistência para os próximos meses e anos continua sendo para cima. Entendi. Isso mantém a configuração de longo prazo para 2026 muito viva. A volatilidade e as quedas são parte do jogo, mas a estrutura macro da liquidez, que é o que realmente importa, continua apontando para um cenário construtivo. E já que hoje é 24 de dezembro de 2025, um bom momento para reflexão e para olhar adiante, né? Com certeza. O próprio autor da fonte mencionou que faria uma pausa para o Natal. Então talvez seja uma boa oportunidade para todos nós darmos um passo para trás, desligarmos os gráficos por um dia e olharmos o cenário mais amplo, para além do ruído. Com certeza. E essa reflexão nos leva a uma questão importante para o futuro. Um pensamento para ponderar. Manda. A análise de hoje se concentra inteiramente nas stablecoins privadas, como o SDT e o SDC, como a ponte entre o dinheiro tradicional e o mundo cripto. Certo. Mas o que acontece se ou quando as principais economias lançarem suas próprias moedas digitais de Banco Central, as CBDCs? Como esse tipo de dinheiro governamental on-chain competiria, complementaria ou talvez até perturbaria toda essa tese de liquidez que a gente discutiu hoje? Uau, isso mudaria completamente as regras do jogo. Uma ameaça ou um catalisador ainda maior? Exato. É um tópico para outra análise, com certeza. E um bom quebra-cabeça para se pensar.